Fala pessoal, tudo bem? Queria apresentar aqui para vocês essa ferramenta que eu tenho trabalhado já tem aproximadamente um ano. É um TiddleWiki, System Reference. Então é um sistema de referência aqui que eu criei para o Advanced Dungeons and Dragons. É um sistema aí de RPG que já tem mais de 30 anos. Ele é conhecido por ter centenas de livros, então eu decidi começar a traduzir a maior parte desses livros e agregar nos três principais para quem já está acostumado aí com Dungeons and Dragons. Tá? Então eu tentei reproduzir aqui a, a característica principal dos livros, né, como fontes, então as cores que eram utilizadas principalmente. Então só para vocês entenderem, essa é a cara principal dentro do TiddleWiki. O TiddleWiki ele é um aplicativo de notas. Acontece que eu dei uma tunada nele aqui para poder mostrar o funcionamento, né, deixar ele do jeito que eu queria. Essa é a verdade. Então, isso aqui é o que a gente chama de Tidal, né, ou Tidal. É o próprio, é um cartão, né, na verdade, com uma série de informações. Então, os livros eles são todos apresentados em cartões. Então, eu separei aqui nos três livros principais, né, Jogador, Mestre e Monstros. Criei um cenário, um guia de campanhas, onde a gente vai começar a criar alguma campanha, fazer algumas notas, né? Um aplicativo de dados, então, por exemplo, você digita lá o que você quer. Então, você quer 3d6, vamos rolar um atributo, por exemplo. Basta eu digitar aqui os 3d6 e pressionar aqui em rolar, ele vai me dar todos os resultados e vai ficar salvo aí até que eu pressione o botão limpar e aí eu posso passar para o próximo. Né? Ou criar qualquer dado, um D12, 2D12, um D24, né? Um D25, tanto faz, né? O D30. Então ele vai jogar aí o dado independente do que eu colocar sempre nessa formatação. É claro que eu posso colocar também, por exemplo, bônus, né? Então eu quero um D20 mais 5. E ele vai gerar esse valor aí para mim, tá? Dando tanto o valor rolado quanto o próprio bônus que foi aplicado. Tem também um sistema de comentários. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente como é que funciona esse sistema de comentários para vocês. E um changelog para poder acompanhar aí quais são as mudanças que eu tenho feito nesse trabalho. Então, começando aqui, nós temos algumas formas de se movimentar ou de consultar as ferramentas dentro do TiddleWiki. Então, uma delas é através das guias, como eu mostrei para vocês, né? Então, guia do jogador, do mestre, dos monstros, ou aqui por baixo. Né? Então nós podemos ir, ó, eu tenho aqui o índice que seria o cartão anterior ou o índice principal, né? Ou a gente pode simplesmente ir abrindo os cartões na sequência de como eu construí isso aqui. Então, o que, que esse Tidal tem? Ele sempre vai ter, por exemplo, uma tag que ele vai mostrar para nós o que, que eu tenho, né, além deles. Então mostra o que está relacionado dentro dessa tag, que é o mesmo que vai estar na sequência, né, de como as regras foram organizadas, por exemplo. Tudo que tiver em azul é um link, né? Então tem aqui as descrições, o que é uma tag, o que é um title, como é que funciona o botão home, o botão de fechar tudo, né? Como é que você salva o wiki, como é que você pesquisa o wiki, alguns atalhos de formatação para você conhecer e os comentários, né? Além da rolagem de dados, como eu falei, que você pode abrir tanto ali pela lateral quanto você abre ele aqui embaixo. O TiddleWiki, como é que ele funciona? Ele é um aplicativo não linear, então eu posso abrir qualquer quantidade de informações do jeito que eu quiser. Né? Então eu não preciso simplesmente seguir uma sequência, na verdade eu posso guiar. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui, vou fechar todos, né? TiddleWiki como eu fiz aqui, vou procurar o Gnoll. Então eu joguei o Gnoll, aqui é uma barra de ferramenta de pesquisa, seleciono, e aí dentro do Gnoll nós temos aqui, né? Eu sempre dividi aqui em descrição, dados, combate, habitat, sociedade, ecologia. Isso para mostrar, colocar de uma forma mais fácil, né? Para a gente poder consultar as informações. Então, se a gente estiver vendo, por exemplo, dentro de dados, eu posso ver, eu estou num covil, então eu vou usar um tesouro tipo L. Olha só que legal. Então eu posso clicar aqui, ele já vai abrir o tesouro tipo L. E aí ele vai mostrar de acordo com a categoria, né? Cobre, prata, ouro, platina. Então, por exemplo, joias ou gemas ou itens mágicos, né? Aqui eu estou trabalhando com as tabelas de tesouro da primeira e segunda edição. Então, se eu clicar aqui em gemas, olha, já vai abrir de novo para mim aqui.
a tabela de gemas, onde eu posso jogar o D100, então bastaria eu vir aqui com os dados, digito lá 1D100, faço o rolamento e atribuo qual foi a gema, então uma gema de 1000 PO. E aí eu posso vir na tabela 86, da variação de gemas, faço uma nova rolagem, ou seja, isso facilita muito a navegação, porque eu abri numa sequência inusitada. Eu vim do Gnoll para tesouro do tipo L, para a tabela 85, para a tabela 86. Se eu quiser, eu posso vir aqui procurar outra tabela, por exemplo, tabela 83. Então a gente consulta aqui quais são os resultados, ó, chance de ouvir ruído por raça, né, o que faz referência também à tabela 83. Né, então ele vai mostrar todas as correspondências aqui dentro. Então, se eu clicar no botãozinho aqui da inicial, ele vai fechar tudo, vai mostrar novamente o bem-vindo aqui ao AD&D. O botão de fechar tudo. Nós podemos abrir também e fazer a navegação direta aqui pelo painel lateral. E aí tem uma grande sacada que eu gostei de fazer, é que eu estou começando a incluir tudo dentro dos livros principais. Né? Então, por exemplo, as magias arcanas, nós temos elas tanto por círculo, por escola ou por cenário. Então, como assim por cenário? Cada cenário tem as suas magias específicas. Então, se eu clicar aqui em Forgotten Realms, ele vai mostrar separado as magias únicas de Forgotten Realms. Vocês vão notar que as cores das etiquetas, né, e os textos eles mudam justamente para poder se adaptar ao livro, né, de consulta. Então, por exemplo, isso aqui seria Forgotten Realms. Eu poderia puxar de Dark Sun, ele vai me mostrar quais são as magias de Dark Sun. Né, então ele muda novamente. Eu posso vir aqui Dragonlance, ele vai mostrar também as magias únicas de Dragonlance. Né? Então, outra coisa que é interessante, então aqui dentro dos monstros, eu fiz uma divisão, né, em monstros, frequência, dado de vida, tamanho, terreno, clima, ciclo, né, justamente para facilitar a nossa consulta, ou de como se o mestre quiser trabalhar, eu quero procurar alguma coisa dentro de um clima de deserto, um clima frio, ou então um tipo de terreno, então a gente consegue mexer. E uma das coisas que eu achei muito vantajoso, por exemplo, o Batezu aqui. Se eu pegar o Demônio das Profundezas, se a gente olhar os dados ou o combate, ó, ele vai falar que ele pode ser utilizado uma magia como bola de fogo, detectar a visibilidade. Então é só clicar aqui, ó, em visibilidade aprimorada, ele já vem, abre a magia exata, quarto círculo, ilusão, tem todas as informações aqui. Dentro das magias, por exemplo, eu já fiz a divisão dos dados, a descrição e o componente material para quem quiser trabalhar com essas regras de componentes, né, materiais. Então, até mesmo a própria ideia de você trabalhar, né, com regras opcionais já fica claro aqui. Ó. Então, se eu clicar aqui em perícias, a gente já sabe que é uma regra opcional. Então, ele já muda o texto para que você identifique facilmente, né, essas regras. Então isso está começando a ficar muito legal. Então, por exemplo, se eu entrar aqui em raças dos personagens, eu separei, né, raças básicas, por exemplo, raças de Dark Sun, raças de Forgotten Realms, humanoides, a mesma coisa para classes, né? Então tem lá a classe básica, a classe de Dark Sun, né? Se a gente olhar que tem lá arcano, ó, preservador, profanador. Então se eu olhar, por exemplo, o preservador, nós temos então aqui, ó, o resumo da classe, a tabela de teste de resistência ou salvaguarda. A ideia depois eu vou explicar um pouco melhor. A descrição da classe, as habilidades, progressão e as magias. Né? Então você consegue consultar tudo rapidamente da forma que você precisar. E as raças estão lá, né? Você procura lá, eu quero saber como é que é um meio gigante aqui de Atas. Então você tem a descrição, tem as habilidades raciais, tem as limitações raciais. Então a minha graça aqui foi tentar pegar todo aquele monte de informação que a gente tem nos livros e deixar de fácil acesso, né? Porque é um jogo muito rico, né, naquela época. Ainda é meu jogo preferido aqui, né? Em relação aos livros, então eu estou começando também a colocar todos aqueles livros, os livros azuis, o livro de opções do mestre, eles vão ser todos colocados aqui como capítulos novos, né, dentro do livro do mestre, como capítulo 15, campanha de alto nível. E tem os cenários. Então, se você quiser escolher um cenário, você vai lá, escolhe o seu cenário de jogo e você consegue fazer consultas aqui sobre
a informação. E notem que você pode, todos os cartões eles vão abrindo, ó, na sequência. Então você pode ver qual foi o raciocínio que você fez, né, durante a montagem aí do sistema. O que acontece? Também é possível criar novos itens, eu posso acrescentar coisas novas, ou eu posso fazer um comentário, né? Então, se eu criar um comentário, vamos dar um exemplo aqui de um comentário na magia luz. Né? Todo mundo sabe que a magia luz a gente pode aplicar isso sobre um item. Então, se eu falar aqui, ó, não, pode ser utilizada sobre um item como giz. Então, salvo o comentário, ele fica salvo aqui. Você pode utilizar ele posteriormente e é fácil de consultar o comentário. Ó, opa, quem comentou aqui, né, eu defini o meu nome como Al, né? Para quem não lembra, lá de Forgotten Realms, então tá aqui quem foi que fez o comentário e onde foi feito o comentário. Então eu fiz um comentário em luz e um comentário em bem-vindo. Né? E aí você pode trocar informação com seus jogadores. Ó, eu acho que é interessante a gente fazer uma alteração nessa regra, criar uma regra da casa. Né? Então, por exemplo, se eu quiser criar uma regra da casa aqui em tempo movimento, né? Eu estava fazendo alguns testes aí, ó, uma regra da casa para explorar os ermos. Então ele já vem com uma nova cara também para você identificar o que foi definido. Né? E é claro que a gente pode excluir, definir quais são as regras definidas, né? Consultar aqui o que eu tenho de regra da casa, o que facilita muito também essa etapa. Uma das coisas que eu acho bem interessantes é a criação. Né? Então eu posso criar um novo title, né? Ou seja, eu crio uma informação nova, ele tem um formato específico de texto, é o formato wiki. Se você quiser saber como é que funciona, é só clicar aqui, ó, no manual de edição, que eu já deixei pronto aqui, todo traduzido, né, dentro do link, então para você entender como é que você cria cada um deles, como é que isso vai aparecer, o que você colocar dentro do texto, como é que ele vai aparecer, né, então copiar uma lista numerada. Então se eu vim aqui, coloco a lista numerada, se eu salvar, olha lá, ele já vai mostrar para mim como ficou isso. Outro recurso interessante é que se eu estiver trabalhando, digamos que eu estou fazendo um encontro, ou vou fazer alguma nota de alguma aventura, se eu usar duplas colchetes aqui, eu posso consultar ou escolher, ele vai me dar já uma pesquisa automática, né? Então eu vou falar que eu vou ter um gnoll e eu vou ter um goblin aqui. Então eu posso definir. Se eu der um OK, ele já cria os links para esses monstros, né? Então se eu tiver uma aventura, tiver preparado um encontro, eu posso criar tabelas aqui, então ele já vai lançando direto. Então isso facilita muito, agiliza muito o jogo. Eu tentei fazer isso aqui online e é fantástico, né? É muito prático nesse sentido. E aí se você tiver, se for um jogador, você fala assim, o que está acontecendo nessa campanha? Então você marcou o dia lá, nesse outro ícone aqui, você pode simplesmente criar uma nova entrada e fazer fulano morreu. Beltrano avançou de nível. Temos um truque, né? Encontramos uma chave. Então você pode ir marcando tudo o que você for fazendo na sua campanha, nas suas aventuras durante o jogo. E aí você consulta facilmente aqui, ó, dentro de campanha, diário de campanha. E aí vai ficar organizado por data do que você fez. Então ele já vai direto. Né? Então é mais um recurso aí que eu estou colocando. A ideia é continuar traduzindo, né? Não estão todos os livros completos ainda, tem muita coisa para ser colocado. Também pretendo mudar alguns termos aqui dos livros antigos para atrair esse pessoal aí da quinta edição. Eu particularmente nunca joguei a quinta edição, mas eu já vi o Guia do Tiferino, né? Então acho que como é um pessoal que tem muita gente jogando a quinta edição e de repente tem muita gente querendo se interessando em como jogar as versões anteriores, então acho que suavizar esse caminho de retorno, né, para entender como funciona, eu acho que é bem bacana. Então esse é um dos meus alinhamentos. Por enquanto essas aí são as informações principais. Se alguém tiver alguma dúvida aí é só entrar em contato, tá bom, gente? Um abraço.